há coisas que nós não vivemos da parte do Senhor, porque nós ou não acreditamos ou não temos informações suficientes para nos elucidar de que aquilo é possível, amém? É por essa razão que você vai ter, às vezes, por exemplo, as igrejas têm a cultura ou o costume, quando há um milagre, quando há uma profecia, quando há alguma coisa, às vezes faz-se um vídeo curto, não é? E às vezes aquele vídeo curto vai para onde? Para as redes sociais. E o que é que acontece quando aquele vídeo curto vai para as redes sociais? Há um grupo de pessoas que diz amém, porque acredita e às vezes porque está envolvido com aquela realidade. Mas há um outro grupo de pessoas que vão dizer tudo charlatão, tudo mentira, eles combinaram, esse nunca foi deficiente, esse nunca teve doente, essa profecia não é profecia, o pastor já conhecia a pessoa e acertaram o que haviam de falar, amém? Por quê? Porque simplesmente essas pessoas que estão a dizer que aquele morto que ressuscitou não ressuscitou, que aquele nunca esteve morto, que aquele paralítico nunca foi paralítico, que aquela profecia nunca foi profecia, tudo combina, tudo arranjado. Quer dizer, pagaram aqui na X, estamos a gastar muito dinheiro a pagar pessoas. Estamos a gastar muito dinheiro a pagar pessoas. Olha, pastor vai te falar isso, você fala assim. Então preço é quanto? Não, pastor, eu 500 mil. Olha, pastor vai te falar aquilo, você fala assim. Então preço é quanto? 100 mil. Ei, Jesus. Amém? Por quê? Porque eles não estão envolvidos com luz, com informação, com palavra suficiente para abrir o entendimento deles ao ponto deles acreditarem que é possível o morto ressuscitar, o cego ver, o surdo ouvir, o paralítico andar, a estéril ser chamada de alegre mãe de filhos. É possível Deus fazer uma reviravolta em todas as áreas da onde? Da tua vida. Eu posso ouvir um amém? Então aqui só para fazer um pequeno resumo para quem não esteve na quarta-feira, nós vimos. E por que o pastor vai fazer o resumo? Porque a nossa mensagem de hoje, vamos continuar a falar sobre o ministério dos anjos, amém? Nós vimos, de acordo com as Sagradas Escrituras, Hebreus capítulo número 1, versículo 14, se não me falha a memória, que a Bíblia vai dizer que os anjos são o quê? Seres ministradores, amém? Que trabalham a favor daqueles que hão de herdar o quê? A salvação, amém? Então, subentendemos pelas Sagradas Escrituras que Deus colocou os anjos à disposição do corpo de Cristo para nos prestarem ajuda, para nos assistirem, para nos socorrerem. E nós também vimos que nem todo mundo tem anjo, nem todo mundo nasceu com seu anjo, nem todo mundo tem um anjo a lhe assistir a todo o tempo, mas é possível que a gente desenvolva algumas características e uma atmosfera apropriada para mantermos na nossa vida o quê? A assistência dos anjos a todo tempo e a todo momento, amém? Nós vimos que entre várias outras funções, por exemplo, há anjos, e nós falamos sobre isso também, que há uma categoria de anjos que a missão e responsabilidade deles é ficar 24 horas for 7, 24 sobre 24 durante 7 dias, a fazerem o quê? A adorarem a Deus. Mas nós vimos que há anjos que a responsabilidade deles, quando descem à terra, é só trazer mensagem, é só trazer resposta. Nós vimos que há um outro grupo, uma outra categoria de anjos, que são aqueles anjos de quê? De combate, de guerra, de peleja, os que abrem caminhos, os que tiram desembaraços, os que perseguem os nossos inimigos. A Bíblia vai falar, por exemplo, que aqueles que pelejam, aqueles que se levantam contra nós, o salmista orava e dizia: Senhor, que o anjo do Senhor faça o quê? Os persiga, e que o seu caminho seja o quê? Tenebroso. Então, enquanto há anjos mensageiros, há anjos que você pode enviar para perseguir os teus inimigos, para perseguir as trevas, para perseguir bruxo, para perseguir feiticeiro, para perseguir quem está contra o teu destino, para perseguir quem está contra a tua casa, para perseguir quem está contra a tua vida. Deus coloca esse ministério à nossa o quê? Disposição. Mas se nós não tivermos essa revelação, nós vamos simplesmente ignorar a existência deles e nunca vamos experimentar conscientemente da ajuda e da intervenção dos anjos, amém? Um pequeno resumo para quem não esteve, mas ali há coisas que fomos muito mais
muito mais profundos, amém? Eu super recomendo que você vá e ouça. Nessa noite nós estaremos falando sobre anjos e portas abertas. Alguém diga anjos e portas abertas. Mais uma vez. Mais uma vez. Aham. Amém. Veja aí, quando nós falamos algum tempo atrás sobre portas abertas, nós vimos que portas são sistemas de autorização ou sistemas de acesso. Amém? Nós vimos que portas, quando falamos de portas, nós estamos a falar de um sistema que autoriza, um sistema que permite acedermos a algo. Nós vimos que portas, falamos de portas, nós vimos que portas são sistemas de acesso a um determinado nível, a um determinado lugar, a uma determinada estação, a uma determinada posição. Amém? Nós também vimos que portas, quando nós falamos normalmente das igrejas, a quarta-feira da porta aberta, o ano das portas abertas. Quando nós estamos a falar de portas abertas, nós não estamos a dizer que você e eu vamos viver o ano todo com as portas das nossas casas, o quê? Fisicamente abertas. Na verdade, quando você vai para um ministério e você vê que a visão desse ano é o ano das portas abertas, na verdade, o que a igreja, o que aquele sacerdote quer passar à igreja é que portas são o quê? São respostas. Portas, quando nós falamos de portas, nós estamos a falar do quê? De resultados, nós estamos a falar de colheitas, estamos a falar de frutos, estamos a falar de milagres. Quando nós estamos a falar de portas, nós estamos a falar de respostas que virão da parte de Deus. Ou seja, eu estou à espera da minha cura, a porta da cura vai se abrir, então eu acederei à dimensão, ao nível da cura. Eu estou à espera do meu emprego, a porta do emprego vai se abrir e eu vou aceder ao emprego. Eu estou à espera disso, daquilo e daquilo outro. Eu quero experimentar dons, eu quero experimentar poder, eu quero experimentar isso. Então aquela porta se abre como resultado do que eu criei, como resultado do que eu orei, como resultado do que eu busquei, como resultado do que eu pedi. Portas são respostas, milagres, resultados, seja lá o que você quiser definir, né, dentro dessa categoria, amém? Mateus capítulo número 7, versículo número 7, a Bíblia vai dizer: buscais e acharei, pedi e dar-se-vos-á, batei, e o que vai acontecer? Abrir-se-vos-á. E nós vimos também que quando nós dissemos que batei e abrir-se-vos-á, ou seja, a Bíblia está diretamente a dizer que quando abrir-se-vos-á, o abrir da porta não está condicionado a ti. Está condicionado a quem? A outra pessoa. Está condicionado ao desejo, à vontade de outra pessoa a permitir que você tenha o quê? Aquele acesso. Por isso é que não é batei e você abrirá, mas é batei e abre-se-vos-á. Ou seja, alguém terá de abrir aquela porta para você poder fazer o quê? Para você poder entrar. E nós vemos também que várias vezes quem abre as portas para nós, em algumas vezes são homens movidos e tocados por Deus, mas noutras vezes é o próprio Deus. Mas veja, você vai ver daqui a nada, de acordo com as Sagradas Escrituras, que tem vezes que nem o homem vai abrir a tua porta, tem vezes que nem é o próprio Deus diretamente que vai abrir a tua porta. Veja, várias passagens bíblicas vão nos indicar que quer alguém tenha orado, ou quer o próprio Deus tenha desejado, anjos foram comissionados, enviados para fazer o quê? Para abrir portas de alguém. Amém? Entendendo aqui que portas são o quê? Respostas, resultados, milagres, colheitas, frutos, acessos. Amém? Várias vezes o próprio Deus não o fez diretamente, homens não o fizeram diretamente, mas anjos foram movidos, comissionados, indicados a fazer o quê? A abrirem portas, a trazerem pessoas a um determinado nível, a uma determinada dimensão, a trazerem homens e mulheres a um determinado o quê? Acesso. Amém? Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia, mas por conta do tempo você não abra aí, só anote por favor. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo número 3, versículo número 2, a Bíblia fala do encontro de Moisés, e às vezes
como nós não passamos lá na Bíblia, nós falamos o encontro de Moisés com Deus, que não está de todo errado, amém? Porque era Deus por intermédio de um anjo falando, amém? Porque Deus pode te visitar por intermédio de um homem, por intermédio de um anjo. Deus pode te visitar por intermédio de um profeta. Deus pode te visitar por intermédio de um sonho, de uma visão, amém? Nós podemos receber a visitação de Deus de várias formas. Mas, por exemplo, Êxodo capítulo número 3, versículo 2, a Bíblia fala do momento em que Moisés viu a sarça arder. E se você for ver, a Bíblia diz: e o anjo do Senhor fez o quê? Apareceu a Moisés. Deus queria tirar Israel do cativeiro. A Bíblia vai dizer que Deus disse: eu ouvi o choro, o clamor, a lamentação do meu povo, e por essa razão apareci. Por essa razão eu te escolhi, eu te comissionei para que tu vás e os libertes e os tires da prisão que eles se encontram, do cativeiro que eles se encontram. Mas quem foi colocar Moisés na dimensão, ouça, de libertador, não foi o próprio Deus. Foi o anjo do Senhor que fez o quê? Que apareceu a Moisés e deu esse acesso a Moisés. O Moisés que era conhecido como assassino, o Moisés que era conhecido como fugitivo, o Moisés que ninguém sabia o seu paradeiro. O anjo do Senhor lhe apareceu e disse: a partir de hoje o teu destino vai mudar, o teu nome vai mudar, a tua história vai mudar, a tua condição vai mudar, a tua posição vai mudar. Sai desse monte, deixa de cuidar de ovelhas e vai para aquele Egito, e a partir de hoje você será profeta do Deus vivo e libertador desse povo da opressão. Quem abre essa porta para Moisés não foi Deus by himself, ele próprio. Foi o anjo do Senhor que abriu esse acesso. Atos capítulo do número 12, a Bíblia nos fala de quando da prisão de Pedro, se não me falha a memória, João. A Bíblia vai dizer que o homem estava preso e haveria uma festa na cidade, e a exemplo de outros cristãos e apóstolos que tinham sido às vezes apedrejados, crucificados, queimados vivos, cortados ao meio e por aí afora, naquela festividade esse homem seria trazido em quê? Em praça pública para ser morto, e seria um espetáculo para os perseguidores dos cristãos, para os perseguidores da igreja. Mas a Bíblia vai falar que a igreja fazia o quê? Contínua oração a favor dele. A igreja orava a Deus para que Deus interviesse, para que Deus o livrasse, para que Deus o livrasse da morte, para que Deus não permitisse que o mal sobreviesse a ele, para que ele não morresse como os outros morreram. E você vai ver que a Bíblia vai dizer: Deus ouviu, mas Deus não foi lá. Deus ouviu, mas Deus não estendeu a mão. A Bíblia vai falar que ele estava a dormir. O anjo do Senhor fez o quê? Apareceu na cadeia e disse: ei, vesta a tua roupa, calça as tuas sandálias. O anjo abriu a primeira porta, abriu a segunda porta, levou ele para o pátio, abriu o portão, e o homem foi o quê? Foi livre. Veja, se você interagir com o ministério dos anjos, a libertação pode chegar sobre a tua casa, a libertação pode chegar sobre a tua vida, a libertação pode chegar sobre a tua família. Correntes, ataduras, amarras, prisões, vícios, dificuldades podem ser cortadas, caminhos podem se abrir, coisas podem ser facilitadas para que você seja livre, para que você passe, para que você entre num outro nível, para que você entre numa outra dimensão. Na verdade, os anjos são, a Bíblia não fala, mas não me proíbe de interpretar dessa forma, são os assessores e executores de Deus. E a mesma função que eles têm para com Deus, eles têm para consigo. Porque ouça isso, igreja, da mesma forma que Deus pode comandar anjos para executarem alguma coisa, você também pode comandar anjos para executarem alguma coisa. Da mesma forma que Deus pode dizer a um determinado anjo: visite a Maria, visite o Joaquim, tire aquele impedimento, livra-o da morte, livre disso. Você também pode abrir a tua boca e dizer: visita a minha vida, quebra essa atadura. Amanhã eu vou naquele negócio, tira impedimentos. Amanhã eu vou nisso, tira aquilo. O que está a travar minha empresa, corta. O que eu não vejo que está ali, retira. Você também pode comandar anjos para interagirem a teu favor. Aleluia. Veja, eu vi um testemunho, se foi ontem de madrugada ou hoje de manhã, já não me lembro, de um dos meus mentores.
alguém estava na igreja dela a contar um testemunho que essa pessoa tinha vindo para a igreja e a esposa dele estava enferma, amém? Quem esteve na quarta-feira ouviu que eu disse que várias vezes muitos de nós recebemos a visitação de anjos, mas eles virão em quê? Em forma quê? Sim, né? Eles virão de uma forma ou de uma maneira que nós conhecemos, amém? Para que não haja espanto, porque alguns, se virem anjo na posição de anjo, podem morrer, o coração pode não aguentar, e Deus sabe isso. Então às vezes anjos vão nos aparecer, o próprio Deus muitas das vezes vai nos visitar em forma o quê? Humana. Esse homem conta que ele estava no culto, enquanto o homem de Deus passava por ele, olhou para ele, enquanto o homem intercedia a favor da cura da mulher. A mulher estava num outro país, ele também estava num outro país. A filha estava em casa a assistir o culto online. A mulher estava num outro país a assistir o culto, ou melhor, a mulher não estava a assistir o culto, mas o senhor estava no culto, a filha estava a assistir o culto online. Assim que o homem de Deus passou por ele, olhou para ele e começou a sorrir, ele disse que sentiu uma mão que passou assim nas costas dele, e uma voz que lhe disse: fica calmo, vai correr tudo bem. Ele diz que no mesmo momento que ele sente isso, a filha em casa cai debaixo do poder de Deus. No mesmo momento que a filha em casa cai debaixo do poder de Deus, a mulher dele no outro país diz assim, quando o culto termina, liga para ele e diz assim: olha, o profeta, o nome desse homem então é Love Elias. Ele disse: o profeta Love veio aqui na minha casa. Ela estava a dizer ao marido: amor, o profeta esteve aqui em casa, ele me visitou, não é sonho. Ela estava sentada no cadeirão, ela viu literalmente o homem de Deus a entrar na casa dela, a pegar no ombro dela e a dizer assim: fica calma, vai correr tudo bem, Jesus está a cuidar disso. Enquanto o marido estava a ser visitado no culto, enquanto a filha estava a ser visitada. E veja, quem era aquele homem? O homem estava no culto nos Estados Unidos. Quem é que ela viu? Quem é que ele visitou? Foi o anjo do Senhor. E o que aconteceu? Aquela mulher tinha um cancro, um câncer. No dia seguinte, ela foi para o hospital. Fizeram a chapa, ou sei lá, o diagnóstico, raio-x, whatever else. O médico levantou e lhe perguntou: você fez o quê? Você fez o quê? A semana passada o quadro era tudo que você tinha no teu corpo desapareceu. Deus não foi lá, o profeta não foi lá, mas o anjo do Senhor foi lá e operou a cura. Ouça, anjos têm desejos, têm conhecimento, têm vontade. Então a partir do momento que você começa a interagir com eles, não os adore, por favor. Anjos, veja, anjos são teus trabalhadores. O teu relacionamento com eles é um relacionamento de comando. Anjos, qualquer agente das trevas a fazer alguma coisa contra a minha vida, contra a minha família, contra a casa, localiza-o e faça-o sofrer no nome de Jesus. É assim que você tem que interagir com ele. Qualquer bruxo a perseguir o meu destino, qualquer demônio a combater o meu destino, a minha caminhada, localiza-o e destrua-o, localiza-o e abate-o, localiza-o e faça-o sofrer. Você libera a palavra e descansa no Senhor. Daqui a nada você vai começar a ver evidências. Daqui a nada você vai começar a ver resultados. Daqui a nada você vai começar a ver portas literalmente acontecerem o quê? A se abrirem no nome de Jesus Cristo. Eu posso ouvir um amém? Veja aí, Juízes capítulo número 6, não abra. Você conhece essa passagem? A Bíblia vai falar que o povo de Israel esteve durante anos sobre o jugo dos midianitas. E quando Deus queria tirar o povo da opressão, Deus não apareceu lá. Se você for abrir a tua Bíblia no livro de Juízes 6, no versículo do número 11, você vai ver claramente a Bíblia dizer: e o anjo do Senhor apareceu até Jeremias, até Gideão, aliás. Deus, ouça, Deus pode te empoderar por intermédio de uma visitação angelical.
Você sabia que anjos são seres poderosos? Anjos têm poder. Quem que eu lhe dei uma prova disso? Satanás. Satanás é o quê? É um anjo. Você vê Satanás a empoderar bruxos, a empoderar feiticeiros. Os demônios são anjos caídos. Você vê demônios a trazerem visão, revelação. O bruxo se relaciona com um demônio e daqui a nada ele consegue fazer uma jiboia a vomitar dinheiro. Pastor, o que é isso? Power. Se for, o problema do corpo de Cristo, sabe qual é? Ignorância. Porque os agentes das trevas, eles têm mais conhecimento das realidades espirituais do que nós. Porque se Satanás pode lhes servir, por que os anjos do Senhor não podem servir? Se Satanás pode trazer a eles o que eles pedem, por que os anjos do Senhor não podem trazer a você o que você pedir? Porque você não tem esse conhecimento, porque a igreja não tem essa consciência, porque a igreja está só pai, 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 pai. E o pai está dizendo, aqui tem protocolos, o céu é organizado. O céu é organizado. Por isso que Jesus disse, ei, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se você quer que o Pai te dê alguma coisa, tem que ser em meu nome. Tudo quanto pedis ao Pai, em meu nome, crendo, recebereis. Então não adianta chegar, pai, 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 pai. Ei, e o nome, e o protocolo, e o que te autoriza. O céu é organizado. Aleluia. Então veja, há uma escala no reino. Deus, o Todo-Poderoso, o Filho, o Intercessor, o Espírito Santo, o Ajudador, o Conselheiro, o Consolador, o que te unge. Então tem coisas que você está pedindo ao Pai, que o Pai está dizendo, não é minha responsabilidade fazer. É como você pedir financiamento na presidência da República, ela está dizendo, não, isso é responsabilidade dos bancos. Você ir tratar de saúde no Ministério das Finanças, a ministra das Finanças vai dizer, não temos como lhe ajudar. Isso tem que ser no Ministério da Saúde. Por quê? Porque o Estado angolano é organizado, tem protocolos, aleluia. Os céus funcionam exatamente o quê? Da mesma forma. Por quê? Porque Deus tem tanto poder. Ouça, até o presente momento, mesmo até no dia da consumação dos séculos, se você estudar Apocalipse, você vai ver que Deus nunca travou e nunca vai travar nenhuma batalha. Porque o dia que Deus mexeu um dedo para travar alguma batalha, vai destruir a terra. Ah, você não entendeu isso? Vai destruir a terra. Veja, é como eu, pai, lutar com o Daniel, meu filho, ou com a Daniela, minha filha. Não faz sentido nenhum. A minha força é completamente excessiva comparando com a força deles. É por isso que quando Satanás cai, Deus não pior, Jesus não pior, o Espírito Santo não pior. Um anjo pegou Satanás e expulsou Satanás dos céus. Quando Jesus vier para reinar, anjos vão descer e vão condenar e vão arrastar Satanás para o inferno junto com seus demônios. Deus não vai mexer nenhum dedo. Anjos são o exército de Deus. Se você quer travar batalhas, coloca anjos a partir de hoje a trabalharem a teu favor, a perseguirem os teus inimigos, a aparecer aos teus adversários, a atormentarem eles. A Bíblia vai falar que Balaão se levantou, foi comprado, foi pago para profetizar contra quem? Para profetizar contra Israel. E a Bíblia diz que quando ele saía, subiu numa mula. Deus não lhe apareceu, mas a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor estava à frente dele com uma espada. E se a mula avançasse, a espada trepassaria o corpo dele e ele morreria. Deus tem muito poder para lutar com um bruxito qualquer, com uma doencita qualquer, com um problema qualquer. Não, Deus tem muita força. Se a mão dele se move, ele pode destruir a terra, ele pode arrasar a terra. Ah, come on somebody. Deus não travou nenhuma batalha e não vai travar nenhuma. Deus não se mexeu do trono. Estava sentado no trono e no trono ficou sentado. Mas a categoria, ouça, há categorias de anjos extremamente poderosas. Satanás, a Bíblia vai falar que no dia do julgamento, alguns de nós vamos olhar para Satanás e vamos dizer assim, oh, é esse afinal.
que atormentava as pessoas. Ou seja, sabe o que a Bíblia está a dizer isso? Para trazer o nosso entendimento de que ele pode ter poder, mas ele não é assim tão forte como você pensa. Ouça, sabe quem tem estado a dar força a Satanás? É a igreja, são os cristãos. Somos nós que achamos que Satanás é muito grande, os demônios são maiores. Ouça, Miguel é maior do que Satanás. A Bíblia vai dizer, ouça, que quando o arcanjo Gabriel desceu para trazer a mensagem de Daniel, o príncipe da Pérsia fez o quê? Travou o anjo, travou a resposta. Mas um anjo desceu e disse o quê? Você está brincando com a vida. Pá! Caminho aberto. O anjo mensageiro desceu com a resposta. Nós, igreja, é que estamos a empoderar Satanás. Nós estamos a colocar Satanás numa posição maior do que nós. Ouça, a partir do momento que você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, você se tornou maior do que Satanás. Pastor, por quê? Porque Satanás veio dos céus e ele tinha autoridade dos céus. Mas quando você aceita Jesus, a Bíblia diz que você nasceu de novo. No original a palavra nascer de novo significa nascer de cima. É por isso que quando Jesus morre e ressuscita, nos leva para as regiões celestiais. Eu já não estou aqui nessa dimensão, eu estou assentado à direita do Pai, que fala da autoridade do Pai. Eu tenho mais poder do que Satanás, porque a autoridade de Jesus é a minha autoridade. Mas se você não anda com essa convicção, você não exercita esse poder. Você não vai declarar para as trevas, você não vai expulsá-los da tua vida e da tua casa. Você tem mais poder do que Satanás. Quando é que Satanás se torna mais poderoso do que nós? Quando nós estamos em pecado. Mas quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, a autoridade que nós perdemos automaticamente nos é devolvida. Mas o que nos falta é andarmos com o quê? Com essa consciência, com essa convicção. Acordar todos os dias feito um louco e dizer: eu não sou pobre, eu não sou miserável, as trevas não têm poder sobre a minha vida, como não tiveram poder sobre Jesus. Se não tiveram poder sobre Jesus, não tem poder sobre a minha vida. Satanás não tem poder sobre a minha vida, doenças não têm poder sobre o meu corpo. Eu sou sacerdócio real, eu sou príncipe dos céus, eu sou nação santa, eu sou nação escolhida, eu prospero em tudo que eu faço, tudo dá certo para mim, todas as coisas cooperam para o meu bem, a minha empresa cresce todos os dias. Eu ando de glória em glória, de vitória em vitória, de paz em paz. Eu estou acima, sempre acima e nunca embaixo. Os demônios estão debaixo dos meus pés, Satanás está debaixo dos meus pés. Todos os dias você andar com essa convicção. Você ouça, faça esse exercício. Eu vou te dar 3 meses a contar de hoje. 3 meses você vai voltar com testemunhos assustadores no nome de Jesus. Ouça, diante desse Deus, eu sei o que é que eu estou a te dizer. Diante desse Deus, eu sei o que é que eu estou a lhe dizer. Faça esse exercício todos os dias. Você vai experimentar uma reviravolta sem esforço. Por quê, pastor? Porque o trabalho árduo já foi feito por Jesus. Nesse momento você só tem que desfrutar, você só tem que tomar posse. E há um exército disponível para te assistir em todos os teus caminhos. Eu posso ouvir um amém mais forte. Aleluia, aplauda o nome do Senhor Jesus. Jesus. Eu vou acelerar, amém, porque temos que orar. Abra só aí rapidamente Juízes, capítulo de número 6. Rapidamente mesmo, rapidamente. Não, Juízes 12, aliás. Alguém diga: anjos e portas abertas. Juízes capítulo número 2, versículo número 1, diz assim a palavra do Senhor: e subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe o quê? A terra que os vossos pais tinham jurado. E disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. O povo de Israel, veja, a estação de Juízes era uma estação que Israel não tinha reis, amém? E como várias outras estações em Israel, Israel pecava contra Deus, amém? E Deus os fazia o quê? Cair na mão do inimigo. Posso ouvir um amém? Mas aqui nessa passagem a Bíblia está a deixar claramente que nessa estação que Israel estava sobre o exílio inimigo, Deus fez o quê? Enviou o seu anjo. O anjo lhes tirou do cativeiro, lhes tirou da prisão e lhes levou para a terra que Deus tinha prometido ao povo de Israel por intermédio dos pais. Quando a Bíblia fala a terra que eu prometi aos vossos pais, a Bíblia está a falar de Abraão,
de Isaac e de quê? E de Jacó. Porque Deus faz uma promessa a Abraão, reforça a promessa em Isaac. Quando Isaac abençoa a Jacó, e Jacó está a caminho da casa de Labão e dorme no local em que Abraão tinha erguido um monte a favor de Deus, Deus lhe aparece e reforça novamente o quê? A mesma promessa que fez a Abraão e que fez a Isaac. Essa terra eu te darei por herança, essa terra eu darei aos teus filhos por herança. E Deus está dizendo assim: eu prometi ao vosso pai, eu prometi aos vossos pais, o anjo do Senhor lhes tirou do cativeiro. Anjos têm o poder para te libertar onde você se encontra. Interaja com eles. 1 de Reis, capítulo número 19. Só anote, amém? Não vamos abrir por conta do tempo para podermos orar. 1 de Reis, capítulo número 19. A Bíblia vai falar que Elias, numa determinada estação, ele temeu pela sua vida. Ele sentiu-se cansado. Ele viu Jezabel e Acabe a matarem vários profetas. Ele viu Israel a se desviar dos caminhos do Senhor. Ele viu o pecado a consumir a nação. Ele viu o povo a adorar Baal, a adorar Zera, a adorar outros deuses. Então ele fugiu, ele desviou o caminho. Ele não queria mais pregar, ele não queria mais amedrontar, ele não queria mais profetizar, ele não queria mais exortar. A Bíblia vai falar que ele vai para um determinado lugar enquanto ele estava a dormir. Sabe o que a Bíblia diz? Depois você vai ler. Ela vai dizer: enquanto ele dormia debaixo da árvore, cansado da caminhada e cheio de fome, o anjo lhe apareceu e lhe disse: ei, acorda. O que é que você está fazendo aqui? Não, eu assado, cozido. O anjo disse: você tem fome. O anjo do Senhor fez pão para ele. O anjo do Senhor fez pão para ele. Pão fala de quê? Provisão, mantimento, alimento. Isso não devia ser algo que tinha que te preocupar. Você tem que dizer: Senhor, eu nunca mais comi picanha, nunca mais comi boi no espeto. Anjos, criem condições para boi chegar na minha casa, para os que querem. Eu não gosto muito de boi no espeto. Eu nunca mais comi filé mignon. Está amarrado no nome de Jesus. Anjos, abram caminhos, criem condições para essa geleira nunca mais ficar vazia, para essa arca transbordar até a costura. Anjos podem prover alimento para ti. Há um homem de Deus no Brasil que ele conta que ele estava passando uma fase horrível no ministério. O ministério também, o ministério é bênção. Não tinha comida. Veja, a casa onde eles viviam era colada com a igreja. Por exemplo, essa igreja na parte de trás é a casa. Ele saiu de casa com a esposa, vieram para a igreja pregar um culto powerful. Um sound. Mas eles sabiam: vamos chegar em casa, vamos ferver água, vamos só já abrir jejum, filho, porque comida não tem. Amados irmãos, ele conta que quando ele sai da igreja, abriu a porta, ele disse: literalmente nós não conseguimos entrar na nossa casa. Comida. Ele começou a dizer: tinha arroz, picanha, lombinho, não sei mais que, massa, macarrão, queijo. O céu. Só que algumas pessoas estão ouvindo esse testemunho e estão falando: isso é exagero, anjo mesmo vai trazer carne. Mas não traz carne porque Deus é o dono dos céus e da terra. Deus criou todas as coisas. Come on, somebody. Acha que é difícil para Deus fazer carne aparecer na tua casa? Ele disse: nós não conseguimos. Ele estava com a mulher quando esse testemunho disse: nós não conseguíamos passar para entrar na nossa casa. Parecia que um caminhão chegou aqui dentro e despejou tudo. Um outro homem de Deus, ele conta que ele estava a passar pela mesma situação. Esse também é brasileiro. E de repente vieram bater a porta da casa dele. Um caminhão, porque você sabe que, por exemplo, o supermercado Quero fazia isso. Eu não sei se ainda hoje faz. Eles tinham uma espécie de entregas. Você comprava, fazia compras na plataforma, fazia o pagamento, sei lá, nos aplicativos, e eles tinham um caminhão de entregas. E ele disse que eles estavam em casa a passar necessidades tremendas. Eu quero trazer fé para alguém. Deus vai prover todas as tuas necessidades no nome de Jesus. 2023 vai ser o melhor ano da tua vida. 2023 você vai sorrir feito louco em nome de Jesus. Ouça, ele disse que bateram a porta, o entregador de um supermercado, essas carrinhas grandes,
com uma nota de entrega. Ele disse: não, é na casa errada. O entregador disse: não é o senhor fulano de tal? Aqui não é a casa número X, não é? Ele disse: é mesmo a casa número X, eu sou o senhor fulano de tal, mas isso tudo que está aqui não é meu. O entregador disse: olha, você vai me trazer problema com o meu chefe, porque eu tenho nota de entrega, está aqui, teu nome completo. No Brasil eles chamam CPI, é como se fosse o número do bilhete ou NIF. Tua CPI, número da tua casa e o mais agravante, isso já está pago. Eu não posso voltar com esse negócio aqui, cara. Mas ele diz que ele sentiu uma impressão que era provisão divina para a vida dele. Deus foi no supermercado, fez compras para ele. Diz: vou mandar iogurte para ele, vou mandar leite para ele, vou mandar arroz para ele, vou mandar açúcar para ele, vou mandar massa para ele. Picanha também vai, lombinho também vai, filé mignon também vai, bacalhau também vai, sumo também vai papel higiênico, vai guardanapo, vai tudo. Ele disse: sentiu uma impressão que era a provisão de Deus. Ele assinou a nota de entrega, abriram a carrinha. Ele não sabia se ria, se chorava, se ria, se chorava, se sentia medo, se mantinha na fé. Era comida que não chegava na casa dele. Nos dias de hoje, nós já não temos mais essas experiências com frequência. Por quê? Porque essa luz não tem sido trazida aos nossos olhos. Essa verdade, veja, isso no Antigo Testamento era a coisa mais normal. A Bíblia vai falar que existia um lugar que chamava Tanque de Betesda, e tinham enfermos e familiares e amigos sentados à espera de quê? Do anjo vir agitar a água. E todo mundo via todo mundo via o anjo a descer. Não era normal. Ouça, as pessoas andavam naquela cidade e sabiam: olha, queres ver coisa maravilhosa? Vamos para Betesda, vamos ficar lá uma semana. Ficavam uma semana, um mês. Daqui a nada eles viam um anjo a descer, agitava as águas. Era como espetáculo. Era normal, todos sabiam. Aquilo não era algo escondido. Quando as pessoas quisessem cura sobrenatural, vamos para Betesda. Esse cancro vai sair, esse câncer vai sair, essa sida vai desaparecer. Eles iam para o tanque e ficavam ali, traziam comida e sentavam. E vamos esperar o anjo, vamos esperar o anjo. Esperavam 1 mês, 2 meses, 1 semana, 2 semanas. Daqui a nada, o anjo descia e todo mundo estava a ver o anjo. Não era espanto para eles. O anjo descia. A Bíblia diz que quem fosse mais rápido a entrar para a água era o quê? Curado. Mas mesmo que nem todos fossem curados, o que acontecia? Todos viam o anjo e não ficavam atônitos. Por quê? Porque eles andavam com essa realidade no espírito deles. Eles tinham esse entendimento de que esses seres existem e que eles podem fazer o quê? Interagir conosco. E por que? Ouça, e por que eles andavam? Temos que orar, Jesus. E por que eles andavam com essa realidade impressa no coração dele? Porque uma das coisas que o judeu fazia antes de Cristo, e mesmo até hoje eles fazem muito, era ler a lei e os profetas, que é assim que a Bíblia chama. Você tem a estação da lei, né? Que é a partir de Moisés. Depois de Moisés vem a fase dos profetas. Eles chamam a lei e os profetas, que era a Bíblia, né? O Antigo Testamento. Então eles olhavam para aquelas realidades, e até porque muitos vivenciaram algumas realidades do Antigo Testamento, eles olhavam para aquilo e não descartavam esses acontecimentos. Como eles andavam com essa convicção: o profeta Elias foi levado numa carruagem de fogo. Como eles não descartavam essas realidades, o que acontecia? Era normal Deus se manifestar de forma estranha no meio deles. Por quê? Você sabia que o que permite a manifestação de Deus em determinadas dimensões na tua vida é você acreditar que Deus pode se mover nessa dimensão na tua vida? Eu já contei um testemunho, agora a Carmen vai se lembrar, do homem de Deus, que ele foi para uma renta-car. Ouça, ele foi para uma renta-car e ele disse: eu quero essa carrinha, sem dinheiro nenhum.
Chegou na renta-car e ele disse assim: o meu pai me mandou vir buscar esse carro. Perguntaram o nome dele. O senhor disse: olha, estávamos mesmo à sua espera. O teu pai... Você se crê, você vai viver isso no nome de Jesus. Se você crê, você vai viver isso no nome de Jesus. Ouça. Disseram: qual é o seu nome? Ele deu o nome. Disseram: estávamos mesmo à sua espera. O seu pai passou aqui e ele pagou essa carrinha para ti. Ele perguntou: você conhece o meu pai? Ele disse: nós estivemos com seu pai. Como é que era o seu pai? Disseram: não, um senhor velho, barba branca, cabelo branco, estava vestido tudo branco e estava com uma mala. Não era o pai dele biológico. Mas ele disse: a minha fé criou esse milagre. Ouça, ele assinou a recepção, deram-lhe a chave da carrinha. Ele estava saindo. Jesus Christ. Ele estava saindo do como é que chama? Stand, né? Stand automóvel da loja. Com o carro, ele foi para casa, apresentou o carro para a família. Ele contou o testemunho para a família. A família começou a ficar como ele disse. Você sabe o Brasil como é que é? A polícia te localiza rápido. A família disse: vão nos bater a porta. Uma semana passou, 2 semanas passou. Cara, tinha contrato, um cara assinou uma rúbrica que ninguém sabia o que estava escrito aí. Prestando o que importava, alguém pagou. Saiu de onde esse dinheiro? Do céu. Ouça, meu pai contou-me uma vez. Um testemunho de uma filha. A mesma coisa. Ela queria comprar um carro. E lhe disseram: você tem que ter fé. Vai nessa fé, Deus vai prover. Ela chegou na stand. Ela disse: eu quero aquele carro. Trouxeram o carro, viu o carro, assinou o contrato. Está aqui o cartão, risca. Ela sabia, no natural não tinha dinheiro. Meus amados irmãos, riscaram o cartão. Eu quero trazer fé sobre alguém. Riscaram o cartão. Papel subiu. Ela ligou: pai, o pai não vai acreditar. O que aconteceu? Eu peguei naquela palavra, eu fiz isso e eu hoje comprei o carro YXZ sem ter nada na conta. Eu já contei. Eu já tive, acho que umas 2 vezes essa experiência do Miracle Money. Uma vez eu estava a conversar com uns amigos, nós a falar sobre Miracle Money. Quando nós nos despedimos, eu estava com uma camisa, lembro que a camisa tinha um bolso aqui. Comecei a sentir um peso aqui. Fiz isso. Coloquei a mão no bolso. Vocês não vão acreditar. Dinheiro. Eu chamei os meus amigos e disse: olha, vocês não vão acreditar. Abri, contei, eles falaram: ei, Senhor é do céu, vamos dividir. Dividimos o dinheiro, nós 3. O outro dia que isso aconteceu foi no princípio do ministério. Ouça, se você aplicar tua fé nas coisas sobrenaturais, você vai viver coisas sobrenaturais. Essa é a verdade do Evangelho. Essa é a realidade da Bíblia. E ouça, Deus me comissionou para trazer o templo dos apóstolos nos dias de hoje. Coisas que só aconteciam no tempo dos apóstolos. Se você acreditar, eu e você vamos estar a vivê-las nos dias de hoje no nome de Jesus. Eu estava no serviço. Na altura, o meu antigo escritório ainda era no Presidente Business Center ali, junto ao hotel Presidente. Nós tínhamos que pagar uma prestação lá do Hotel Esquina. Eu tinha um valor em mão e faltava um determinado valor. Você sabe que quando você está sem dinheiro, você sabe que você não tem dinheiro. Não, você não esquece dinheiro na conta, porque quando o dinheiro é pouco, você sabe mesmo, não, só tem 10 mil, só tem 5, você nem pode cometer o erro de deixar 500, 1000 na calça. Isso não acontece. Porque você sabe, ainda não tenho dinheiro. Está tudo nítido para ti. Mas eu estava no computador a trabalhar. Eu disse: hoje eu vou pagar essa sala. Eu não sei como é que vai acontecer. Eu disse assim: eu vou descer, eu vou colocar o cartão lá no aparelho e o aparelho vai me dar dinheiro. Irmão, eu não consultei. Eu cheguei, tim. Dinheiro. Meti de novo. Ouça, o valor que eu precisava para completar o valor da mensalidade foi o valor que o banco me deu.
Eu me lembro que no dia até contei esse testemunho lá no esquina. Vocês não se lembram? Eu contei esse testemunho num dia. Há visitas que você não está a receber porque você não acredita ou porque você não sabe que elas existem. Sabe o que é que eu descobri? O que é que eu tenho estado a descobrir nos últimos tempos? Que a tua vida está difícil porque você quer que ela esteja difícil. Você está sofrendo desnecessariamente. Você está sofrendo desnecessariamente. A tua vida está difícil porque você quer que ela esteja difícil. Ouça, você tem um conglomerado de assistências para mudar todas as áreas da tua vida. Eu vou fechar aqui. Queria falar mais algumas coisas, mas o tempo não nos permite para nós podermos orar. Lucas capítulo número 1, versículo número 13. Anote só aí. Havia uma mulher que se chamava Isabel e ela não podia conceber filhos. Você sabia quem abriu o ventre dela? O anjo do Senhor apareceu a um homem chamado Zacarias e disse: assim que eu estou a te visitar, o ventre da tua mulher está a ser aberto. No tempo indicado para uma mulher conceber, ela vai dar luz. Quando Deus fez promessas a Abraão, a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor é que trouxe a materialização da promessa. O anjo do Senhor visitou Abraão e disse: olha, assim como obedeceste a Deus, agora, do jeito que você está vendo essas estrelas, vai ser a dimensão dos teus filhos. Foi o anjo do Senhor. Nós buscamos o mesmo Deus. Você sabia que hoje, por exemplo, há uma pesquisa que diz que desde que a Terra existe, ouça, ou melhor, desde 2020, o ano da pandemia, até 2023, 3 anos, a Terra produziu mais informação do que desde que a Terra existe. Ou seja, a Terra existe há muito mais tempo, né? Mas vamos falar depois de Cristo. Depois de Cristo nós temos 2023 anos. Então quer dizer que em 3 anos a Terra produziu mais informação do que se produziu em 2020 anos. Pastor, não percebi. Eu e você temos todas as informações para darmos certo em todas as áreas da nossa vida. A sério que temos. Abraão não tinha ninguém sentado com ele a lhe pregar. Elias, idem. Não tinham. Moisés não tinha. Moisés cresceu, sabe onde? No meio da idolatria. Na casa de Faraó. Adorava o mar, sapo, rá. Moisés cresceu no meio da idolatria. Esses homens não tinham um pastor, um profeta, um apóstolo 3, 4 vezes na semana a dizer: a Bíblia diz isso, olha, Abraão fez isso, se você acreditar, você também vai fazer. Elias fez. Não tinham isso. Mas eles tinham uma visão de Deus maior do que a nossa visão juntos. Nós que temos. Veja, Abraão não tinha a informação que você tem, mas ele te deixou a informação dele. Você tem a informação de Abraão. Eu tenho a informação de Jacó. Você tem a informação de Isaac. Você tem a informação de José. Mas nós não estamos a produzir nem 0,0% do que eles produziram. Manifestações estranhas é a tua profissão, no nome de Jesus. Não, chega de viver uma vida banal, uma vida normal, uma vida básica, uma vida sem impacto, sem resultados, uma vida sem experiências sobrenaturais. Ouça, o normal devia eu e você ser, todos os dias temos experiências sobrenaturais. Por quê? Porque nós somos seres sobrenaturais. Nós somos seres espirituais. Veja, experiências espirituais deviam fazer parte do nosso dia a dia. Você tem um Jesus que no momento está a ser cobrado o imposto, ele está a dizer: vai por mar, lança o anzol, o primeiro peixe que abrir a boca vai trazer a moeda e paga para ti e paga para mim. Experiências espirituais. Não tem vinho, tragam-me água.
Ele não falou, haja vinho. Agora levem para o mestre Sala. Sabe o que a Bíblia... Eu quero orar, Jesus. Sabe o que a Bíblia está a dizer? Que colocaram água. Jesus disse, agora levem para o mestre Sala. Ou seja, colocaram água, pegaram copo. Jesus não disse, haja. Tiraram. Quando foram levar, a água já era vinho. Experiências sobrenaturais. Experiências o quê? Sobrenaturais. A minha filha está doente. De acordo com a tua fé, ela está curada. Foi lá, a filha está curada. O meu servo está doente. De acordo com a tua fé, ele está curado. Foi lá, ele está curado. Oh, não tem barco, eu quero ir atrás dos discípulos. Ok, não seja por isso. Vou andar tchucu, na água. Experiências sobrenaturais. Elias está a dizer ao moço, fica calmo. Maiores são os que estão conosco do que aqueles que são contra nós. Deus abriu o olho do servo. Ele olhou para o monte e assustou. Aqueles anjos não vieram, já estavam ali. Elias andava numa dimensão espiritual, por isso é que ele conseguia vê-los. Experiências sobrenaturais. Você pode ser uma grande executiva, você pode ser uma grande empresária, um grande empresário, mas ser cheio de Deus, ser cheio de Deus, ser cheio do Espírito. Aleluia. Ouça, há milagres que Deus não faz hoje. Não é porque Ele deixou de ser Deus, é porque nós deixamos de acreditar que Ele pode fazer. Significa que se você tiver um primo injustamente preso, sabe o que pode acontecer? Sabe o que pode acontecer? Você pode orar e aparecer um ser vestido com farda do SME, do serviços prisionais, chamar o nome dele e sair com ele da cadeia. Ele dizer assim, vai para casa. Ainda lhe dá dinheiro para ele apanhar táxi. Não, mas vai para casa. E na cadeia nunca mexerem no processo dele. E ele viveu uma vida normal aqui fora. É possível. Eu contei em tempos aos obreiros do homem de Deus que ele foi viajar com o irmão e receberam-lhe o passaporte. Disseram, olha, o teu visto já caducou, você não pode embarcar. Ele nem sequer tinha dado conta que o visto tinha caducado. Disseram, não, o irmão pode passar. O irmão passou. O cara da migração, não é? O cara da migração, imagina que aqui o evangelista é o cara da imigração, recebeu o passaporte. Recebeu o passaporte com o bilhete de passagem. E esse cara aqui está aí para aquele lado. Enquanto ele estava esse camarada com o passaporte dele na mão, aí para aquele lado, estava um outro cara aqui com o passaporte dele, a chamar o nome dele. E esse cara está a dizer assim, olha, o teu avião está na porta 4, vai por aqui, deixa ali, vais encontrar o teu avião. E ele está aí para aquela porta, lá embaixo está a encontrar alguém, a chamar o nome dele, do tipo, nós só não estamos a embarcar porque você ainda não entrou no avião. Quem era esse cara que veio aqui lhe acudir? Era um anjo do Senhor em forma humana. Porque ele disse que quando rejeitaram o embarque dele, assim que esse homem recebeu o passaporte, ele mandou esperar aqui, ele começou a orar em línguas. Assim que esse homem virou as costas, ele viu alguém ali gritar nesse lado, ele virou, disse, está aqui o teu passaporte. Ele deu já o talão de embarque. Ele todo atônito, do tipo, meu passaporte naquele. Como é que esse cara... Se você não colocar limites na tua mente, XZ, você até voar, vai voar. Eu tô aumentando muito pequeno, você não acredita nisso. Até voar, você vai voar. Ele diz que ele desceu, encontrou a chamada, o nome dele, levaram-lhe até o avião. O irmão dele lhe olhou, like, você é bruxo? Como é que você entrou aqui? Ele disse, olha, não faz pergunta difícil. Fecharam a porta, o avião desceu. Quando você desceu é outra realidade. Já cheguei, já vi. Se a parte mais difícil fizemos, é a parte mais fácil. Saíram normalmente, com o visto caducado.
Eu vou pregar outro dia. Desbloqueia só essa mente. Para de colocar limites. Corra atrás das coisas espirituais. Corra atrás das coisas espirituais. Corra atrás das coisas espirituais. Eu e você fomos marcados, ouça, para sermos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. Aleluia.